Bom, gente, vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o funcionamento de uma central de serviços, tá? E aí a gente vai assumir que a gente tem uma central de serviços aqui de médio porte, para que fique mais fácil explicar como é que os processos devem funcionar, tá? A ideia é que antes da gente decidir meter mão na ferramenta para sair customizando os fluxos de atendimento, a gente possa fazer uma definição, né, de como as solicitações chegarão, como os processos serão trabalhados dentro do setor de TI, né, como é que serão as interações com as áreas de negócio, com os solicitantes, né, que está abrindo o chamado. Então, o fato da gente pensar nisso primeiro vai fazer com que a gente adeque a ferramenta à forma de trabalho que a gente achar que é a melhor, né, e não simplesmente a gente se adequar ao modelo de trabalho da ferramenta. Né? Então, a gente precisa customizar os processos para que tudo funcione de forma tranquila. Então, vamos imaginar que a gente tenha uma central de serviços no setor de TI de uma média empresa e que a gente tenha uma equipe pequena de até 5 pessoas, né, onde a gente tem lá um líder, né, que seria o gestor de TI, e 5 pessoas trabalhando no atendimento dos chamados. Tá? E nesse momento a gente não vai fazer diferenciação aí de skills cada componente tem, né? Esse cara só tem coisa de segurança, esse cara só tem coisa de redes, esse cara só coisa de sistema, né? Porque a gente poderia criar grupos, né, e separar os grupos de atendimento, mas para facilitar aqui, vamos imaginar que a gente tem um grupo só, todo mundo atende tudo e a central flui dessa forma, para ficar mais fácil. Tá? Então vamos lá. O primeiro passo é a gente pensar no macroprocesso, né? Como é que seria o fluxo de nível mais alto do trabalho aí dessa central de serviços. Então eu criei um diagrama simples aqui no Visage, tá? Visage é uma ferramenta gratuita, vocês podem depois colocar aí no Google, fazer download, tá? E instalar, tá? Então eu estou usando aqui, ó, Visage Model, na versão 4.0.014, né, que está bem atualizado. E aí vocês vão ver que você consegue criar esses fluxos aqui nos componentes, tá, de forma bem tranquila. E aí eu criei o seguinte fluxo, né? Eu defini que o macroprocesso, ou seja, o processo de funcionamento no nível mais alto, é dividido em 4 partes, onde a primeira parte é referente à abertura de chamado, então o solicitante vai lá e ele abre o chamado. A segunda parte é referente à triagem, né? A gente falou que o chamado nem sempre é aberto com as informações corretas ou com todas as informações necessárias, então a gente precisa fazer alguns ajustes aí e talvez algumas interações com o solicitante para entender melhor o que ele quer, então tem uma triagem aqui. Depois disso eu vou alocar alguém que vai atender esse chamado, né? Então a técnica vai ser alocada aí, né? Para que o chamado seja atendido e eu faça realmente a solução do incidente ou responda à solicitação que foi feita. E no final eu vou encerrar esse chamado. E aí ao encerrar a gente vai ver que existem coisas como pesquisa de satisfação, a questão da base de conhecimento, né, que precisam ser respeitadas. Então esse seria o fluxo macro aí da nossa central de serviço, de forma bem didática, tá, pessoal, só para a gente entender como essa central deve funcionar. E eu vou entrar em cada um desses processos aqui e explicar rapidamente como é que eu penso que a coisa deveria ser desenhada. Então o primeiro deles é o abrir chamado, tá vendo? Então aqui eu tenho duas raias, né? Uma raia de solicitante, que é a pessoa que está abrindo o chamado, e a raia de sistema, porque o sistema deve automatizar algumas atividades. Tá? Então a primeira delas aqui, começando pelo verdinho, né, o início do processo, existe necessidade de apoio do setor de TI, e aí a central de serviço é o controle de comunicação, né, com o nosso time de TI. E aí digamos que a gente está usando o GLTI como solução de gestão dos nossos chamados. Então o primeiro passo seria o solicitante, aquela pessoa que quer abrir o chamado, né, quer falar com a TI, acessar a central de serviço. A gente vai ter uma URL específica, isso pode estar na intranet, pode estar na nuvem, né? Pode estar na rede interna publicado no file para a internet, aí cada empresa vai decidir qual a melhor forma, mas eu vou acessar essa página inicial lá do GLTI e vou preencher o meu chamado. E aí existem 2 tipos de abertura de chamado, né? Eu posso ter chamados que necessitem de um formulário, e aí nesse formulário eu obrigo o usuário a inserir as informações detalhadas, né, do jeito que eu quero. Então imagine, por exemplo, o clássico de um formulário que vai fazer a coleta da solicitação de criação de acessos à rede para um novo colaborador. Então eu tenho que saber quais acessos ele vai ter, em quais sistemas, em quais partes da rede, se ele vai ter e-mail, né, se ele vai usar notebook, se ele vai usar desktop, qual o cargo dele, em que unidade da empresa que estará alocado. Então tudo isso está no formulário lá. Eu coloco como obrigatório, alguém vai ter que abrir o chamado pelo formulário e vai digitar isso tudo para mim. É só um exemplo. E ele vai preencher as perguntas e vai enviar o formulário, né, para que o sistema faça o processamento. Se não for um formulário, a própria tela inicial lá vai ter os campos, né, que ele precisa preencher,
escreva a sua solicitação, né, faça aí o link com o item do catálogo de serviço, a gente vai colocar isso como obrigatório, né, para ele escolher qual é o item do catálogo de serviço que ele está solicitando, né, se é um incidente, ou se é uma solicitação, e para qual item é um computador, é uma impressora, é um vírus que é encontrado, então ele seleciona o catálogo de serviço. Com isso, ele consegue dizer claramente ali o item que ele quer, e aí a ferramenta já vai ter regras, né? Já vai definir os SLAs, vai definir os aliás, e vai claramente criar o chamado com todos esses prazos acordados aí. Então, a criação do chamado acontece aqui, automaticamente pelo sistema, ela atribui os SLAs e aliás, né, que são os SLAs são os acordos com as áreas de negócio, nos tempos de atendimento e solução, e os OLAs são os acordos com a equipe técnica interna ou com os parceiros, né, fornecedores externos. Então, são os tempos de atendimento e solução. E aí enviar as notificações por e-mail e o chamado foi aberto. Então, nesse caso aí, o chamado foi aberto tranquilamente e a gente tem o primeiro passo, né, que foi a abertura do chamado. Segundo, a equipe vai realizar a triagem, tá? Então, a equipe técnica lá. Observe que as notificações são enviadas por e-mail, então todo mundo vai saber quando o novo e-mail chegar. E aí a equipe técnica que está aqui vai fazer a triagem. O que é a triagem? Né? Ela vai acessar a central de serviços, que está lá no GLP também, e vai analisar o chamado para ver, será que o solicitante colocou a categoria correta? Então imagine que ele está fazendo a solicitação de um computador e ele alocou no catálogo de serviço o item de impressora, por exemplo. Então, como eu vou ter relatórios estatísticos depois a respeito dos chamados, isso pode distorcer a análise e eu preciso ajustar. Então esse processo de triagem é justamente para fazer esse ajuste, né? Coisas que o solicitante pode ter preenchido errado ou deixado até de preencher. Aí aqui, ó, eu vou ajustar também a urgência e impacto prioridade, né? São campos que estão lá e ele pode alterar. Então, como o usuário tem a ideia de estar sempre achando que tudo é prioridade e urgência alta, né? A gente vai classificar. Lembrando que se eu estou utilizando regras que definem os SLAs e OLAs com base no catálogo de serviço, né? Essa informação não vai ser tão importante porque o item do catálogo de serviço já vai estar pronto, programado para atribuir a importância e prioridade lá de acordo com a configuração que eu fiz. Tá? E aí eu vou atribuir o chamado ao resolvedor. Então eu posso, enquanto membro da equipe técnica, eu mesmo ir lá dizer atribuir chamado a mim, ou eu posso pegar e dizer quem vai fazer atendimento é chamado a João. Então isso aqui é atribuído, mais uma vez o chamado vai ser atualizado com as informações e as notificações são enviadas. Tá? Então nesse momento o solicitante recebe um e-mail dizendo que o chamado dele começou o atendimento. O técnico que foi alocado recebe um e-mail dizendo que tem um novo e-mail, né, para quem vai trabalhar, e os administradores aí da central de serviço também podem ser notificados se a minha triagem foi realizada. Tranquilo? Lembrando, tá, que se o chamado for do tipo urgente, tá, a gente pode criar uma regra lá no GLPI para já entrar com o chamado atribuído, né, para poder, como ele é urgente, ele tem um prazo ali de atendimento curto, isso já inicia automaticamente. Né? Então, a triagem vai ser feita para confirmar se tem alguma coisa para ser ajustada, mas o chamado já foi atribuído, já não é mais um chamado novo, é um chamado em atendimento, porque tem uma regra específica que faz isso, por exemplo. Né? Bom, pessoal, agora que o chamado já teve a triagem dele realizada, né, a gente vai atender o chamado, tá? Então, como é que isso vai acontecer, né? O chamado foi atribuído ao membro lá da equipe técnica, né? Então ele vai acessar lá a central de serviços e analisar o que o nosso requerente solicitante está pedindo do chamado, né? Então, o chamado vai ter todas as informações, seja através de um formulário, ou seja através de um chamado aberto, basicamente lá escolhendo o item do catálogo de serviço e colocando alguma descrição. E aí a primeira coisa que a equipe técnica vai fazer é analisar se o membro da equipe técnica consegue resolver esse chamado, né, seja uma solicitação incidente internamente com a própria equipe técnica, ou se ele precisa instanciar um fornecedor externo. Né? Imagine que seja uma necessidade de customização de um relatório, por exemplo, no RP, e a equipe técnica faça alguns relatórios básicos, mas como esse é muito avançado, ele vai ter que enviar para o fabricante. E aí a gente precisa instanciar, né, fazer essa solicitação aqui enviando para um fornecedor externo. Então, aqui nesse fluxo, ele vai tomar essa decisão, né? Será preciso acionar fornecedores externos? Se sim, ele vai informar o usuário pelo chamado, o chamado saber que naquele momento quem está tratando é um ente externo, né? E ele vai encaminhar essa solicitação para o fornecedor externo. Normalmente ele manda por e-mail, né? Não sei se de repente o próprio fornecedor tem um outro sistema de chamados lá, que ele vai poder abrir um chamado e também monitorar os prazos de atendimento, mas o fornecedor vai dar a resposta, e aí quando essa resposta chegar, ele vai validar a solução, né, para saber se realmente aquilo foi realmente feito da forma como o requerente queria. Se a solução for aprovada por ele, ele já envia a solução para o solicitante aprovar, né?
E aí, quando ele enviar isso pelo chamado, o sistema vai notificar, mandar e-mail direitinho. Se a solução não for aprovada, ele disser, não era bem isso que o meu usuário interno queria, ele vai voltar para cá, né, para analisar o chamado e vai dizer, tá, desse ponto que eu estou agora com essa solução que o meu fornecedor externo mandou, eu consigo ajustar internamente e enviar a solução para o meu usuário ou não, né? Então, assim, se ele consegue sozinho, olha, vem por aqui por baixo, né? Será preciso acionar fornecedores externos? Não. Ele realiza os próprios procedimentos e valida a solução. Se ela for aprovada, envia a solução para o solicitante. Se ele achar que não, tem que ir de novo para o fornecedor externo, então, será preciso acionar fornecedor externo? Sim, vem para cá de novo. Ó. Informa ao usuário que foi uma nova rodada com o fornecedor externo, encaminha a solicitação para o fornecedor, aguarda aqui, né? Ele validar e ele desenhar a solução, resolver o problema, né? Criar um relatório, seja lá o que for. Mais uma vez ele valida, se tiver ok, envia, se não volta. E aí esse fluxo ele segue sempre nessa análise, né, do que a equipe interna consegue resolver e o que a equipe interna precisa instanciar fornecedores externos. Tá? Isso é importante porque às vezes o prazo, né, quando você precisa instanciar um fornecedor externo, ele aumenta. E aí a gente vai, por exemplo, às vezes chegar à conclusão de que a equipe interna não está conseguindo cumprir os SLAs, não porque a equipe interna, está demorando de resolver, né, não está dando atenção aos chamados, mas sim porque o fornecedor está demorando demais. Né? Então a gente vai botar pressão nesse fornecedor agora para ter melhores prazos com ele. Né? E aí a gente separa o que é SLA com problemas internos e o que é SLA com problemas externos. Né? No caso do fornecedor está atuando no chamado também. Tranquilo? Feito isso, a gente vai para o encerramento do chamado. Então, na hora que a solução foi enviada, né, no GLPI, por exemplo, tem um botão lá que você coloca lá, né, adicionar a solução ao chamado e dá ok, tá, aquele chamado foi solucionado, ele muda o status de chamado em atendimento para chamado solucionado e é enviada uma notificação por e-mail para o solicitante. Então, o solicitante recebe essa notificação por e-mail. Porém, o que pode acontecer? Esse ponto é extremamente importante, tá? Mesmo o e-mail chegando, pode ser que o solicitante não veja, ou leia e não dê atenção, ou leia e não interaja com a ferramenta de central de serviço, e aí esse chamado para ele está encerrado, né, mas ele não apertou o botão aprovando a solução, ele fica como encerrado lá, mas não como resolvido. Né? Na verdade, ele fica como resolvido, porque a solução foi dada, mas não como encerrado no sentido de chamado ter sido finalizado. E aí, ó, a gente coloca uma regra no sistema aqui que diz o seguinte: se a solução foi enviada e tem mais de 5 dias e o meu requerente não interagiu para dizer se aprova ou reprova, então está aqui, ó, solução enviada, o sistema fica monitorando, aguardar a aprovação da solução por 5 dias. Aí ele pergunta, né? O solicitante validou a solução em até 5 dias? Se ele validou, não tem nada a fazer, né? Então, se ele validou aprovando ou reprovando, os fluxos vão continuar. Mas se ele em 5 dias não fez nada, o que é que vai acontecer? O chamado vai ser encerrado automaticamente. Então ele vai sair de solucionado para encerrado, e aí o próprio sistema aqui, ó, vai atualizar o chamado e enviar as notificações por e-mail, né? E aí a gente vai ver que toda vez que um chamado é encerrado e a equipe técnica recebe um e-mail dizendo que aquele chamado foi encerrado, ele vai ter que analisar se ele precisa cadastrar alguma informação na base de conhecimento. Né? Porque imagine que novos problemas dessa mesma natureza vão acontecer no futuro, e aí, ao invés dele ficar na internet pesquisando, entrando em contato, ele tem lá dentro de um repositório interno, que é a base de conhecimento da ferramenta, onde ele está dizendo, para problemas desse tipo, resolve-se assim. Para problemas desse tipo, resolve-se assim. Então, é ideal que ele possa cadastrar essas informações na base de conhecimento para que isso possa ser usado, e aí vai criando, né, esse banco de dados da própria empresa aí ao longo do tempo. Por isso que tem essa opção aqui, ele validar se aquilo precisa ser cadastrado, né? Se é algo que já existe, ele não vai precisar, né? Então, se precisa ser cadastrado, se precisar, ele cadastra, né? Então aqui, ó, a gente tem um sim aqui, né? De se precisar cadastrar, vamos cadastrar. Se não, o chamado foi encerrado. Beleza? Então essa aqui é a forma que o sistema tem de monitorar. Mas se o solicitante faz o dever de casa dele, ou seja, ele recebe o e-mail, clica no e-mail, já cai lá dentro da central na tela de aprovar ou não, né, no GLPI, ele vai avaliar aquela solução e aí ele vai ver. Essa solução atende às minhas necessidades? Se ela atende, ele vai aprovar a solução no sistema, né, vai ter um botãozinho aprovar, ele vai responder a pesquisa de satisfação, isso aqui não é obrigatório, tá? A gente pode colocar como obrigatório, por enquanto é ideal começar a central de serviço com isso aqui opcional, então ele pode responder a pesquisa de satisfação ou não, e aí, ó, o chamado é atualizado, as notificações são enviadas, né, e ele faz aquela análise se precisa colocar na base de conhecimento ou não. Se a solução não atende, o que é que ele vai acontecer? Ele vai reprovar
né? Então, para reprovar, ele tem que registrar uma justificativa dizendo, né, porque que a solução não atendeu. Então está aqui, ó, reprova a solução no sistema, e aí a ferramenta vai atualizar o chamado vai mudar o status, tá? Ele vai deixar de estar como solucionado e ele vai voltar para ser um chamado em atendimento. E aí a equipe técnica vai pegar novamente aqui, né, na hora de atender o chamado, analisar o chamado e seguir o fluxo aqui normalmente. Então essa é a forma como a gente está trabalhando aí para fazer os processos funcionarem de forma integrada. Essa é a forma, né, que a gente vê simples aí o funcionamento de uma central de serviço. Eu acho que se a gente conseguir modelar a ferramenta profissional desse jeito, a gente já está fazendo muita coisa. Claro que existem outros níveis. Imagino que a empresa é uma empresa maior, ela tem aqui o primeiro, segundo e terceiro nível. E aí eu quero, na hora que eu for atender o chamado, já dizer, né, que o chamado cai no primeiro nível, o primeiro nível vai na base de conhecimento para tentar achar uma solução. Se não conseguir, ele já direciona para o segundo nível. No segundo nível você tem uma equipe mais experiente que vai tentar resolver o chamado. Caso não consiga, vai para um terceiro nível, que pode ser um chamado aberto com o fabricante, né? Com a própria Microsoft, com a Google, por exemplo, se for alguma ferramenta relacionada a esses fornecedores. E aí a gente consegue ter o escalonamento, inclusive criar regras automáticas na ferramenta para, se o chamado tem um SLA, sei lá, de 16 horas, e eu conseguir consumir metade desse tempo, o chamado não foi resolvido, automaticamente eu crio uma regra para escalar ele para o terceiro nível, por exemplo. Então, coisas como regras assim, automáticas podem ser criadas também na central de serviço para deixar a dinâmica maior. Mas eu acho que a ideia desse vídeo era mostrar basicamente como funciona, e se a gente quiser modelar uma ferramenta de gestão de chamados, né, de assistência técnica, de helpdesk, que a gente possa, antes de desenhar esses processos, definir como o fluxo deve funcionar internamente, para a partir daí a gente customizar a ferramenta e ela funcionar do jeito ideal para a empresa. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima.